Olá, meus pequenos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da prova do tio Fábio, tudo bom? A gente vai fazer primeiro a correção da prova de literatura. Vamos a ela? Pequenininhos, vocês sempre têm que fazer a leitura do cabeçalho da prova, tá? E o seu tio pediu para que vocês fizessem sempre, nas respostas dissertativas, orações completas, com sujeito, verbo e complemento, tá bom? Nunca se esqueçam. Se eu perguntar, por exemplo, no caso da primeira questão, qual o contexto histórico do romantismo do Brasil e na Europa? Resposta: o contexto histórico do romantismo no Brasil é, e aí vem os complementos, e na Europa é, e aí vem os complementos, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Por conta do vestibular, principalmente, tá bom? Amores, então a primeira questão é esta. Qual o contexto histórico do romantismo no Brasil e na Europa? Vocês fizeram bem confusão com relação a isso, né? Seu tio tinha conversado muito, acho que umas 2 ou 3 videoaulas, o seu tio explicava isso para vocês. O que aconteceu na Europa para que nós entrássemos num novo processo cultural e artístico lá e depois, consequentemente, na América. Nós tivemos a Revolução Francesa, tá bom? Revolução Francesa. O acontecimento histórico mais importante que leva à criação do romantismo é a Revolução Francesa, de 1789, se você quisesse se lembrar, se fosse se lembrar. E por que é tão importante? Porque veio ali as expressões que marcaram aquela revolução. Liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? Então nós tivemos um poderio da classe média, né, da classe burguesa, que disse, não é só a monarquia que deve administrar esse mundo, deve ser também a burguesia. E evidentemente que a burguesia, quando chega ao poder, ela quer ter o conhecimento artístico e cultural. Por isso que o acontecimento histórico mais importante que nós tivemos na Europa, que leva à criação dessa nova estética cultural chamada romantismo, é a Revolução Francesa. E no Brasil? Em consequência da Revolução Francesa, dos erros da Revolução Francesa, da retomada do poder por um monarca, Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808. Então, o contexto histórico mais importante que influencia aqui no Brasil é a vinda da família real portuguesa para cá e, consequentemente, a libertação do Brasil em 1822. Esse seu tio queria muito que vocês gravassem isso. A Revolução Francesa traz a palavra liberdade em destaque. E, quando a família real vem para o Brasil, nós vamos, consequentemente, chegar à liberdade do Brasil, à independência do Brasil. Então, a resposta correta seria a Revolução Francesa na Europa, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e, consequentemente, a independência do Brasil em 1828. Pouca gente acertou. E eu fiz uma aula antes da prova dando esta resposta. Fiquem atentos. Será que vocês estão assistindo essas videoaulas do seu tio como tinham que assistir? Vou ficar bem de olho em vocês, pequenos. Isso é muito necessário que vocês saibam para o resto da vida, se vocês quiserem ser grandes cidadãos e grandes intelectuais desse país. Nós estamos precisando de gente inteligente. Vocês não podem esquecer essas 2 datas importantíssimas, a Revolução Francesa e a independência do Brasil. É bem óbvio, tá, pequenos? Muita atenção. Vamos à questão número 2. A questão número 2 pergunta, quais as palavras-chave do romantismo? Explique essa. Gente, fiz aulas e mais aulas com relação a isso. Muitos meninos que erraram é porque não assistiram às aulas. Vou ficar de olho. Vamos à resposta? Seu tio insistiu muito. Na apostila está escrito. Só que não está escrito assim, quais as palavras-chave do romantismo. Claro, tá? É meio dedução da gente.
Só que nas minhas aulas remotas, o seu tio colocou com clareza as palavras-chave, isto é, as palavras mais importantes são a liberdade, o nacionalismo e o individualismo. Agora tem que explicar por que a liberdade é uma das palavras-chave do romantismo. A gente acabou de ver a Revolução Francesa e a independência do Brasil. Isso se reflete na arte e na cultura. O contexto histórico que buscava a liberdade das pessoas, do mundo, dos países, se reflete na cultura, se reflete na arte, se reflete na literatura. Portanto, liberdade está relacionado à liberdade de expressão que os autores de literatura terão na época. Tá? O nacionalismo, por quê? Porque lá na Europa nós tivemos um Portugal, por exemplo, que se viu livre de Napoleão Bonaparte, que conseguiu conservar a coroa e disseram: nós somos fortes, nós somos danados e nós vamos valorizar a grandeza desse país chamado Portugal, que sempre foi livre e sempre foi independente. Vamos valorizar nossos grandes heróis? Vamos buscar os nossos heróis medievais lá de trás para contar a história deles? Vamos mostrar a grandeza desse país. Então, o nacionalismo é enaltecer as questões daquele país específico. E no Brasil, nós estávamos recém-independentes. Então, o Brasil queria ter uma identidade. Qual é a cara do Brasil? Nós precisamos dar uma identidade nacional para o Brasil. Aí vai aparecer o indianismo, nós vamos aparecer com vários personagens que serão heróis que representarão o nosso país, a nacionalidade brasileira. E o individualismo? O individualismo vem de um pensamento muito para o eu lírico, o eu que fala de suas emoções e de seus sentimentos, mas que não tem grandes preocupações sociais. As obras literárias não são voltadas para grandes questões sociais, mas muito pelo contrário, para as questões individuais. Basta a gente lembrar o nome dos livros. Iracema é uma indivíduo. Senhora é uma indivíduo. Memórias de um sargento de milícias é um indivíduo. Nós nos preocupamos sempre com esse indivíduo e pouco com as questões sociais. Tudo bem? Palavras-chave do romantismo: liberdade, nacionalismo, individualismo. E essas as razões que o seu tio queria que vocês respondessem. Tudo bem? Isso não pode ser esquecido, porque é fundamental para vocês que já estão no segundo ano. Vocês têm que guardar isso para a próxima escola literária que vai chegar, que é o realismo, que é bem diferente do romantismo. Aliás, ela vai querer ter um outro pensamento. A mudança aí vai ser bem diferente. Então, a gente tem que fazer bem uma comparação, porque uma escola literária lá acontece sempre negando os recursos intelectuais e típicos da anterior, tá bom? Guardem para vocês. Daqui a pouco eu termino de responder as outras questões.